eu quero falar hoje sobre escrever, né? Eu acho que a gente aprende muito com a constelação familiar quando a gente lê bastante, estuda bastante, e quando eu falo sobre escrever, na verdade, é como uma analogia para a gente arregaçar as mangas, né, e colocar em prática o que a gente está lendo, o que a gente está aprendendo. Então, esse é o papo que eu queria bater com vocês hoje. Vocês sabem que eu adoro Clarice Lispector, e tem um livro dela que se chama Descoberta do Mundo. Na verdade, olha, é bem antiguinho, né? É da época da minha faculdade, gente. Esse livro tem mais de 20 anos. Eu, começando a parte de conversa aqui, né, com vocês. Eu lia bastante Clarice quando era mais nova, e agora, como psicanalista, volto a ler Clarice porque ela escreve muito sobre o inconsciente, sobre o nosso pensar, sobre como a gente vai se organizando, né, em nós mesmos. E aí, eu acho que é isso quando eu falo sobre escrever, é sobre isso, é sobre a gente poder produzir a partir do nosso conhecimento. Na verdade, esse livro aqui da Clarice, ele é uma coletânea de contos que ela escrevia num jornal, e aí cada final de semana, na época, né, ela escrevia um conto, e aí então se reuniu nesse livro, ele é maravilhoso. Agora, olha só, né, e aí eu peguei esse livro, de vez em quando eu pego para ler um trechinho, e aí tem um trecho exatamente dizendo sobre escrever. Depois eu posso tirar foto e postar para vocês, tá, nos stories. Mas ela fala assim, ó: às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade intensa. É que ao escrever eu me dou as mais inesperadas surpresas. É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas, das quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia. Olha como Clarice Lispector é maravilhosa. E naquela época, né, acho que tem muitos autores e, enfim, psicanalistas que discutem e falam sobre Clarice, e falam, peraí, mas ela não estudou mesmo psicanálise? Ela não estudou mesmo constelação? Porque olha como ela fala do consciente, do inconsciente, da nossa produção. Bom, não sei, eu sou realmente muito apaixonada. Então ela coloca ali, ó: às vezes eu tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade intensa. O que é quando a gente faz ou conduz uma sessão de constelação familiar, ou a gente recebe uma pessoa para ser constelada, né? Ou mesmo aqui no meu consultório, quando eu recebo uma pessoa para análise, falando da psicanálise também, em conjunto com a constelação, que são 2 atendimentos que eu faço, né? O que é, se não uma curiosidade, mas ela inclusive segue aqui, né? A curiosidade não é uma curiosidade simplesmente por curiosidade no estilo ou sentido de fofoca. Não, é eu receber a pessoa no meu consultório, receber a pessoa no meu atendimento com uma dor, com uma questão, com algo que a paralisa, com algo que não está deixando essa pessoa feliz, com algo que não está deixando com que a vida dela flua como ela gostaria que fluísse. Então, ela tem essa dor. E eu, enquanto consteladora, o que eu posso fazer? Eu posso sentar do lado dela e o que eu faço? Eu tenho um olhar de curiosidade. Peraí, o que está acontecendo nesse sistema, nessa pessoa? Por que ela está parada nesse lugar? Vocês estão vendo que essa curiosidade intensa, nessa primeira frase, né, que eu estou trazendo, do trecho aqui da Clarice, essa curiosidade intensa, ela não diz sobre a curiosidade de fofoca, em si uma curiosidade genuína de, poxa, essa pessoa veio me procurar, ela tem algo aqui que eu talvez possa olhar e ajudá-la. Eu não tenho julgamentos de, ela está se fazendo de vítima, ela está, puxa, se eu tivesse no lugar dela, eu já tinha resolvido esse problema de outro jeito, mas é muito mimimi. Eu não faço isso, eu fico curiosa mesmo, pensando que posição que ela está ocupando. Ela está ocupando uma posição de vítima, ela está ocupando uma posição de, sei lá, ela gosta de alguma forma desse desprazer, porque às vezes, né, nosso inconsciente traz isso também, a gente gostar de um desprazer, sabe, a gente está melhor ali do que se a gente promovesse uma mudança. Então, primeiro ponto, né, quando ela traz, né, às vezes eu tenho a impressão de que eu escrevo por uma simples curiosidade.
o que a gente faz, se não, quando a gente vai atender, se não é se colocar nesse lugar de curiosidade genuína e amorosa, né? Acho que a minha contribuição sempre para o olhar da constelação familiar é que é um olhar amoroso. Então, a gente não fica só no lugar passivo, de observador ou de leitor, ou de estudante, mas eu também entro no lugar ativo que eu coloco para fora. O escrever é isso, eu estou sendo ativo nesse processo, eu estou pondo também para fora algo do que eu adquiri de conhecimento. Então, essa analogia que eu quero falar e fazer com relação ao atendimento, né? O que será que é esse escrever quando a gente traz para a constelação familiar? Aí ela escreve em seguida: ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas. E não é interessante você falar, peraí, mas eu estou produzindo. Se eu estou produzindo, como que eu vou ter uma surpresa a partir de algo que eu estou fazendo? É estranho, né? Teoricamente, eu já sabia de tudo e eu só estou escrevendo ali, colocando no papel. Vamos transportar isso de novo para uma sessão de constelação familiar. Quando eu estou conduzindo uma sessão, eu não sei para onde ela vai. De verdade, eu estou me colocando no lugar de curiosidade e de abertura para o novo. Então, eu produzo algo, sim. Eu não posso dizer que a constelação ou que a pessoa chega ali e eu não faço nada. Então, precisa, sim, existir um papel importante da consteladora. A pessoa, às vezes, vem com tanta resistência, com tanto medo, com tanto receio, que a consteladora tem que, com o seu jeito, né, com a sua experiência de conduzir, enfim, de entender essa leitura interpessoal, entrar no campo, trazer o constelado. Então, é fundamental o papel da consteladora. E aqui que eu entro, então, no que eu estou falando. Ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas. Primeiro, eu não sei como que é a pessoa que eu vou receber, então eu não sei que manobra que eu vou ter que fazer para trazer aquela pessoa para dentro da sessão, para ela produzir junto comigo um olhar de solução. Não é ela sozinha, apesar de ser o sistema dela, a história dela e tudo dela, não é ela sozinha que vai chegar na solução e nem eu sozinha que vou dar a pílula mágica. A gente vai se surpreender com o processo. Ah, é tão bonito isso, né?